Em uma terra chamada Uz, vivia um homem chamado Jó. A Bíblia descreve Jó de uma forma muito especial. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se afastava do mal. Não era apenas um homem religioso de palavras, mas alguém cuja vida demonstrava reverência verdadeira ao Senhor. Jó também era muito próspero. Ele possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos. Era considerado o homem mais rico de todo o Oriente. Sua casa era cheia de alegria. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e seus filhos frequentemente se reuniam para banquetes em família. Mas havia algo que revelava o coração de Jó. Sempre que esses encontros aconteciam, Jó se levantava cedo no dia seguinte e oferecia sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos. Ele dizia em seu coração: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Isso mostra o tipo de homem que ele era: um pai cuidadoso, um servo devoto e alguém que levava Deus a sério. Mas então, algo acontece nos bastidores do mundo espiritual. A Bíblia relata que certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse algo surpreendente: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas Satanás respondeu com desprezo: será que Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo que possui? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas proibiu que tirasse sua vida. E assim, Jó foi ferido com chagas dolorosas da cabeça aos pés. Seu corpo estava coberto de feridas. Ele se sentava sobre cinzas e usava um pedaço de cerâmica para raspar suas chagas. A dor era intensa. O homem mais respeitado do Oriente agora estava sentado na poeira, doente, ferido e abandonado. Até mesmo sua esposa olhou para ele e disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Mesmo em meio à dor, Jó não pecou com seus lábios. Alguns amigos de Jó ouviram sobre tudo o que havia acontecido e vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó de longe, quase não o reconheceram. Eles choraram, rasgaram seus mantos e jogaram pó sobre suas cabeças. E durante 7 dias e 7 noites, eles se sentaram ao lado dele, sem dizer uma palavra, porque viram que sua dor era muito grande. Mas depois do silêncio, começaram as discussões. Seus amigos acreditavam que o sofrimento de Jó só podia ter uma explicação: pecado. Eles insistiam que Deus é justo e, portanto, Jó deveria ter feito algo errado. Mas Jó sabia que não estava vivendo em pecado oculto. Ele começou a expressar sua dor, suas perguntas e sua angústia. Jó não negava a Deus, mas ele questionava. Ele perguntava por que os justos sofrem. Ele clamava por respostas. Durante capítulos e capítulos, vemos debates profundos sobre justiça, sofrimento, pecado e a natureza de Deus. Até que, finalmente, depois de todo esse diálogo, Deus responde. Mas Deus não responde da forma que Jó esperava. O Senhor aparece em meio a um redemoinho e começa a fazer perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem colocou limites ao mar? Você já deu ordens amanhã? Você conhece os caminhos das estrelas? Deus começa a revelar a imensidão de sua sabedoria e do seu poder. A mensagem é clara: o ser humano não consegue compreender todos os caminhos de Deus. Então Jó responde com humildade. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem.
Por isso, me arrependo no pó e na cinza. E então acontece algo surpreendente. Deus declara que seus amigos não falaram corretamente sobre ele. Mas Jó, mesmo em sua dor e questionamento, permaneceu verdadeiro diante de Deus. Então o Senhor restaura a vida de Jó. Sua saúde volta, seus bens são restaurados em dobro, ele recebe novamente filhos e filhas. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais belas de toda aquela terra. Jó viveu muitos anos depois disso. Viu seus filhos, seus netos e até bisnetos. E a história termina com uma frase simples mas poderosa. E morreu Jó, velho e farto de dias. A história de Jó nos lembra de algo profundo. A fé verdadeira não é apenas confiar em Deus quando tudo vai bem. A fé verdadeira permanece mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Jó perdeu tudo, mas nunca perdeu sua reverência a Deus. E sua história continua nos ensinando que mesmo no meio do sofrimento, Deus ainda está no controle. E que muitas vezes, aquilo que não entendemos hoje faz parte de um plano muito maior que nossos olhos ainda não conseguem ver.